qual há contenda, mas cheios do Espírito, o modo, o verbo, essa frase é imperativo. E por que é imperativo? Porque é uma ordem. E ordem é para ser questionada. Ordem é para ser discutida. Não. Ordem é para ser obedecida. Senhores, na minha relação aqui no plano horizontal, como contratante, com experiência de 35 anos, eu falo as coisas e sou rejeitado. As pessoas são dissimuladas e elas não atendem. E elas têm a certeza que atendem. Aí o conflito, e eles não percebem. É um maligno na mente nossa, fazendo que haja colisão, contenda. E isso acontece com pais e filhos, com os cônjuges, com os sócios, e as pessoas ficam uma acusando a outra, quando, na verdade, pela ignorância da vida espiritual, não percebem o inimigo atuando na própria mente. Que o Filho de Deus, ele percebe o inimigo falando na mente dele. Ou não. Jesus Cristo ficou 40 dias no deserto, sem comer, sem beber. E está lá, que o maligno falava na mente dele. Só que ele não deu ouvidos ao maligno. Mas o maligno falou. Como que ele identificou? Porque ele era perfeito. É o único que é perfeito. O único que é perfeito é através de todos os tempos. Desde a criação do homem. É o único que é perfeito. O único homem perfeito. E se tornou o homem corporativo, Jesus Cristo. Que está à destra de Deus e está encabeçando todos aqueles que nasceram nele. E estes que nasceram nele nascem como um bebê, sem discernimento, e esse discernimento vai tendo com o tempo, com esse processo de transformação. E eu estou aqui testificando exatamente isso em mim, que apesar de nascer aos 19 anos, venho tendo esse processo de transformação. E há 1 ano e meio que eu coloco isso publicamente, testificando, testemunhando, registrando, para quem quiser um dia ouvir. Porque a rejeição é muito grande. E hoje eu olho para Jesus Cristo e falo, poxa, ele não foi rejeitado. Ele foi pregado naquela cruz por quê? Porque ele queria salvar a humanidade, dando a ela a condição de viver nele espiritualmente. Ele veio para nós, seres humanos, e nós, a grande maioria, não eu, graças a Deus, que acordei para a vida espiritual aos 19 anos, que era um nenê, e ainda me sinto um adolescente de 12, 15 anos, espiritualmente falando, mas já registro as coisas aqui, para quem quiser ouvir. Assim como Cristo falou, quem tem ouvidos ouça o Espírito. Porque quando eu falo me ouvir, não é verdade, não sou eu que estariam ouvindo, mas é o Espírito utilizando essa ferramenta. À medida que você assiste às atividades da academia, participa, você vai ouvir o Espírito Santo. Não é a minha pessoa. Porque é espiritual, é vida espiritual. Não é o que você ouve pelo som que eu emito, ou pela gravação, mas sim é o Espírito Santo. E vai ter uma revelação, não é um raciocínio. Por isso que o nosso programa de sábado é mentoria.
está ligado a esse processo maravilhoso que Deus criou para que a gente possa conversar com Ele. Intuição. Intuição é Ele falando na nossa mente. A gente faz, como engenheiro, um monte de conta, um monte de sondagem, um monte de desenho, e por intuição ele fala, tá tudo errado. E aí? Você sabe que está errado, mas não sabe aonde. Se você não tem intuição, você faz tudo e vai fazer bobagem. Por quê? Porque não tem o guia de Deus no trabalho seu. Qualquer trabalho, médico, advogado, engenheiro, qualquer profissão, gari, doméstica, a mulher, o homem, a criança, adolescente, se não for guiado pelo Espírito Santo, está errado. Por isso, tão importante o novo nascimento, para que a gente possa amadurecer cada vez mais rápido, transformando a nossa mente. Seu problema é de ignorância ou desobediência. Então você decide de que lado você está e peça ao Senhor, corrija a minha vida. Corrija a minha vida. E por que a gente fica nessa periferia espiritual? Só vai falar para Deus, corrija a minha vida, quem tem a consciência que nós estamos no processo de correção, de metanoia, de metamorfose. Senão, para que transformar? Se já está tão bom. Então, essa é a pegada de Satanás na mente das pessoas. Elas se acharem que são um bom menino, boa menina, que é um bom aluno, uma boa aluna, que é um bom filho, uma boa filha. Não somos. Não. Não há condições de ser. Sem o nosso Pai Celestial nos orientando, nós não somos. Nós somos trapo de imundície mesmo. Um nenê que nasce hoje é um trapo de imundície, espiritualmente falando. Ele não tem espírito vivificado. Contrário, o espírito dele nasce mortificado porque ele pertence à raça lá de Adão e Eva, aquela raça do ser humano. Senhores, eu não estou falando da minha cabeça, não estou falando o que eu acho. Por sinal, vão lá no nosso canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano, Lozano Cozê, vejam a playlist de mentoria, vejam a playlist de transformação da mente e vão estudar. Vão ver quais os versículos da Bíblia que tem isso que a gente está falando aqui, mas não rejeitem, porque essa rejeição que possam ter de mim é do maligno na vossa mente. Porque nós não entendemos o homem interior. Não entendemos o Não homem entendemos interior. o que aconteceu com isso. E sobre isso que tenho tentado lhes ajudar. Lhes ajudar. Porque senão, irmãos, vai entrar mais um ano, sair mais um ano, e nós vamos viver um círculo de infantilidade, de imaturidade, de falta de crescimento. E nunca iremos avançar para a plenitude de Cristo. Deus não quer que nós sejamos uma igreja infantil. Deus quer que nós sejamos uma igreja madura. Deus quer que nós nos portemos como um exército dele. Esse exército que vai preparar o caminho para a volta do seu filho. Esse exército que não vai se curvar ao governo do anticristo. Então, se nós não tivermos uma postura correta, nós jamais iremos resistir no dia. Isso influencia toda a sua vida. Toda a sua vida. Eu tenho procurado mostrar isso para os irmãos. No estudo passado, nós meditávamos sobre Gênesis 6:3, onde Deus coloca uma sentença por causa da queda, da desobediência do homem. E o Espírito não agirá para sempre no homem. Está vendo? Está escrito na Bíblia. Meu espírito, quem está falando? Deus, não agirá no homem. Por quê? Porque desobedeceu lá no Éden. Senhor, está escrito. Ele está dizendo. Vai lá ver o versículo.
Deus falando, meu espírito não agirá no homem. Então, quando eu falo que o nenê nasce hoje sem espírito, é porque Deus falou isso, não eu. Eu só estou aqui transmitindo para pessoas que estão na minha rede social, querendo ampliar a rede social, para dar discernimento, porque Cristo mandou, não eu, mas qualquer cristão verdadeiro, mandou os seus discípulos, aí todo mundo falar da vida dele, é o que eu estou falando. A Bíblia, de ponta a ponta, fala de Cristo, é tudo Cristo. Então compartilha, vai estudar, tá tudo no nosso canal YouTube, tá tudo não. Lá tá uma biblioteca de vídeos para levá-los a isso. Vamos lá ver as referências, os vários preletores que estão lá, e não tem nada com essas igrejinhas que estão aí, essas religiões, essas denominações religiosas, não tem nada a ver com isso. Nada. Absolutamente nada. E isso vem desde a época de Jesus Cristo. Ele morreu por causa da religião para mim.